Olá, turma, tudo bem? E aí, vamos lá para a nossa leitura de hoje. Continuar aqui, né, dentro do texto. Estamos dentro do livro de Êxodo, semana 6, né? Hoje, dia 3 dessa semana. E nós vamos continuar aqui dentro do livro de Êxodo, capítulo 25, 26 e 27, perdão. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e dar continuidade aqui na nossa leitura. Jesus, muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem ministrado. Muito obrigado pela reflexão, Senhor, pelo que o Senhor tem ministrado no nosso espírito. Jesus, cada dia com a Tua palavra tem sido verdadeiramente um momento de repensar princípios, de repensar valores, de repensar, Senhor, atitudes, de repensar pensamentos, de repensar a nossa teologia, de repensar, Senhor, aquilo que o mundo tem tentado moldar em nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos dá esse livre acesso à Tua presença, o Senhor nos dá esse livre acesso à Tua palavra e assim podemos ser, sim, Senhor, confrontados, moldados, transformados à imagem e semelhança do Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos de Te adorar, de bendizer ao Senhor, de Te conhecer, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos levado a esse nível, Senhor, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Nós somos muito gratos, Deus, por esse dia e por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigada, Espírito de Deus. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente? Então, Êxodo 25, 26 e 27. Vamos lá, 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Quero receber deles o seguinte como oferta: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras próprias para serem fixadas na faixa sacerdotal e na peça que vai no peito do sacerdote. E deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio deles. Darei o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça tudo exatamente como eu lhe mostrar. Faça também uma arca de madeira de acácia. A arca medirá 1,10 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Ela precisará ser revestida de ouro puro por dentro e por fora. Além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela. Faça 4 argolas de ouro para os quatro cantos da arca, 2 para cada lado. Faça também varas de madeira de acácia revestidas de ouro. As varas serão introduzidas nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas terão de ficar o tempo todo nas argolas. Ninguém poderá tirá-las. Dentro da arca você colocará as 2 tábuas da aliança, a prova da minha presença e de que dei a Israel a minha lei. Faça uma tampa de ouro puro. Deverá medir 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Depois faça 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade da tampa. Isso deverá ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca. Dentro da arca, coloque as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Na arca estarão as leis que dão testemunho da minha aliança. Ali darei a vocês os meus mandamentos aos israelitas. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura.
Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também um friso ao seu redor, com 4 dedos de largura e uma moldura de ouro para esse friso. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, uma para cada canto da mesa. As argolas devem estar próximas ao friso para que sustentem as varas usadas para transportar a mesa. Faça então as varas para carregar a mesa. Elas devem ser feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as bebidas sacrificiais. E deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. Faça também um candelabro de ouro puro, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formarão uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de cada lado da haste central. Cada braço terá 3 taças em forma de flor de amêndoa e será enfeitado com 3 botões e 3 flores. Assim serão os 6 braços que saem do candelabro, mas a haste central do candelabro terá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com seu botão e sua flor. Entre cada par de braços haverá um botão e uma flor, além dos que vão por cima e dos que vão por baixo do conjunto de braços. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro de ouro puro batido. Depois, faça 7 lâmpadas. Coloque as lâmpadas de modo que iluminem a frente do candelabro. Os cortadores de pavios e os apagadores serão de ouro puro. Você precisará de cerca de 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro com todas as peças que o acompanham. Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado neste monte. O Senhor começa no capítulo 25 a falar com Moisés a respeito desse projeto chamado tabernáculo, desse lugar onde Deus diz que Ele quer vir e habitar no meio do seu povo. Então, para que Deus pudesse vir e ter uma casa, ter um lugar para Ele estar, Ele precisa então dar um projeto todo pronto, né? Exatamente com medidas, tamanhos, modelos, peças, tudo para Moisés. E ele frisa tanto no começo quanto no final do texto de que Moisés precisava seguir à risca o projeto que Deus estava dando para ele. Nada podia ser num formato diferente. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver aqui, Deus está primeiro falando com Moisés a respeito desse projeto e depois a gente vai ver a descrição disso, Moisés falando para os artesãos exatamente como deveria ser feito. Então, a gente vai ver repetidas vezes a construção do tabernáculo aqui nesses textos, depois mais lá na frente, porque Deus está passando as informações para Moisés do que deveria ser feito para que ele pudesse vir e habitar no meio do seu povo. Capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas. O tecido deverá ser de linho fino, trançado com fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. E mande artistas gravarem nelas desenhos de querubins. Cada cortina deverá medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Cada um dos lados do tabernáculo será formado por 5 cortinas ligadas umas às outras. Faça laços de tecido azul ao longo da borda da cortina externa do primeiro conjunto. Você fará o mesmo com a borda da cortina externa do segundo conjunto. Faça 50 laços numa cortina e 50 laços na cortina que está na extremidade do outro conjunto, de modo que os laços estejam contrapostos uns aos outros. Depois faça 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 conjuntos de cortinas. Assim, o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, se tornará um conjunto único. A cobertura do tabernáculo será feita com 11 cortinas de pelo de cabra. Cada cortina deverá ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas, umas nas outras, formando um conjunto, e as outras 6 formando outro conjunto.
ficando a sexta cortina dobrada na frente da tenda. Faça 50 laços ao longo da borda do primeiro conjunto de cortinas e mais 50 laços ao longo da borda do outro conjunto de cortinas. Em seguida, faça 50 prendedores de bronze e coloque-os nos laços, unindo assim os dois conjuntos, e a cobertura do tabernáculo se tornará um todo. A sobra no comprimento das cortinas internas ficará pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. Estas sobras deverão ser penduradas nos dois lados, e assim o tabernáculo ficará coberto. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e outra cobertura em cima desta, feita de peles finas. As armações verticais do tabernáculo deverão ser de madeira de acácia. Cada armação deverá medir 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de altura. Cada armação terá 2 encaixes paralelos para juntar uma ao outra. 20 dessas armações formarão o lado sul do tabernáculo. Para cada armação haverá 2 bases de prata, uma debaixo de cada encaixe. Faça a mesma coisa para o lado norte do tabernáculo. Faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Nos fundos do tabernáculo, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da parte de trás do tabernáculo. As armações dos cantos serão duplas. Em cada canto, as armações duplas ficarão ligadas em cima, pela primeira argola. Portanto, haverá 8 armações e 16 bases de prata na parte de trás do tabernáculo, 2 bases debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo e 5 para as armações do outro lado e 5 para o lado oeste, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá a meia altura, ligando todas as armações de uma extremidade à outra. As armações devem ser revestidas de ouro. Argolas por onde vão passar os travessões serão de ouro, e as próprias travessas serão revestidas de ouro. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que mostrei a você neste monte. Faça também um véu de linho fino, trançado de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mande artistas bordarem nele desenhos de querubins. Pendure o véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure o véu nos prendedores. Atrás do véu, coloque a arca da aliança. O véu servirá para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente à mesa, no lado sul. Para a entrada do tabernáculo, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e confie o trabalho a um bordador. Para sustentar essa cortina, faça colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com prendedores de ouro. As 5 bases, uma para cada poste, devem ser de bronze. Capítulo 26, Deus está ainda falando, com Moisés, passando primeiramente o projeto. Então ele está falando como é que deve ser feito, o que deve ser feito. É isso que Deus está fazendo a princípio aqui. Primeiro são informações que Moisés está recebendo da parte do próprio Deus enquanto ele está ali no monte com o Senhor. Então são só diretrizes, direções, projetos que Deus está passando. A execução disso nós ainda vamos ver. Então, quando a gente está lendo esse capítulo 25, 26 e agora o 27, a gente tem a impressão de não conseguir assimilar nada, de que tudo parece um monte de palavras soltas sem nenhum sentido. E na verdade eu quero dizer para vocês o seguinte, que se vocês querem compreender um pouquinho melhor esses textos, precisa fazer anotações. Eu já fiz, acho que há 2 ou 3 anos atrás, um caderno em que eu fui anotando realmente todas as partes, que foi feita do tabernáculo, para que eu pudesse visualizar essas partes realmente escritas, como se fosse uma descrição de um projeto para ser construído.
Só assim a gente consegue então entender. Melhor ainda, depois eu vou passar para vocês aqui no grupo, quem está comigo no grupo do WhatsApp, o meu antigo Instagram, o que foi hackeado o ano passado, nele eu fiz, nessa mesma época da leitura, quando a gente começou a ler sobre o tabernáculo, eu fiz a gravação de um mini tabernáculo que eu tenho, que eu ganhei de uma tia minha, e eu fiz a gravação então dessas partes, né, que Moisés vai falando, que o Senhor vai falando aqui com Moisés. Eu gravei em vídeo e postei lá naquele meu antigo Instagram. O Instagram ainda existe, ele tá lá, ele só não tá ativo porque eu não consigo acessá-lo. Mas tudo que eu deixei registrado está lá no Instagram e é possível ver. Então depois eu vou deixar o primeiro link do primeiro vídeo para vocês aqui, e quem quiser então pode acessar lá e verificar, né, olhar os vídeos sobre o tabernáculo para que vocês consigam com os olhos, né, ver melhor essa construção, quais eram as partes do que Deus está falando. Mas a gente sabe hoje, depois de todo esse tempo que Deus escreve e vai falando aqui com Moisés, a gente sabe que hoje nós somos esse tabernáculo de Deus, né, onde Deus habita, onde Deus deseja habitar. Nós somos esse lugar onde a presença de Deus pode habitar hoje através do Espírito Santo. Mas naquele momento da história, nessa saída do Egito, onde tudo ainda era uma sombra, né, do que viria, o povo estava morto espiritualmente, infelizmente ainda por causa do pecado, mas Deus dá então essa amostra grátis do que seria essa habitação perfeita, que é a nossa própria vida, sendo habitada pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então eu vou deixar lá, para quem estiver no grupo lá com a gente vai poder ver, ok? Capítulo 27, nosso último texto de hoje. Faça também o altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça 4 pontas em forma de chifre, uma em cada canto do altar, que formarão uma só peça. Cubra de bronze o altar. Depois faça de bronze todos os seus utensílios, vasilhas e pás para recolher a cinza, bacias, garfos e braseiros. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede com 4 argolas de bronze, uma em cada canto da grelha. Coloque a grelha abaixo da beirada do altar, de modo que fique à meia altura do altar. Faça ainda varas para carregar o altar. Use madeira de acácia. As varas devem ser revestidas de bronze para transportar o altar. As varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar. O altar deve ser oco, feito de tábuas, conforme o modelo que você viu no monte. Faça um pátio para o tabernáculo, cercado de cortinas de linho fino trançado. O lado sul, de 45 metros de comprimento, será coberto por cortinas. Elas estarão presas em 20 colunas de bronze, firmadas em 20 bases de bronze. As varas para estender as cortinas e os ganchos para prendê-las nas colunas serão de prata. Faça a mesma coisa do lado norte do pátio, com 45 metros de comprimento, e cortinas fixas em 20 colunas e bases de bronze, e varas e ganchos de prata. O lado oeste do pátio, com as cortinas, terá 22 metros, com 10 colunas e 10 bases. No lado leste, o pátio também será de 22 metros e meio de comprimento. Um lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, presas em 3 colunas fixas sobre 3 bases. O outro lado também terá cortinas de 6 metros e 75 centímetros, presas em 3 colunas fixas sobre estas 3 bases. A entrada do pátio será protegida por uma cortina de 8 metros e 80 centímetros de comprimento. A cortina deve ser de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, obra de bordador. 4 colunas fixas em 4 bases sustentarão a cortina. Todas as colunas ao redor do pátio serão ligadas por suportes de prata. Os ganchos serão todos de prata e as bases de bronze. O pátio todo terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado,
de 2 metros e 25 centímetros de altura. As bases serão de bronze. Todos os utensílios usados para o serviço do tabernáculo serão de bronze. As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio serão de bronze. Diga aos israelitas que tragam azeite puro de oliva refinado para o candelabro, para que as lâmpadas fiquem acesas o tempo todo. Arão e os seus filhos serão responsáveis por manter tudo em ordem e a luz acesa do entardecer até pela manhã perante o Senhor. Farão isso no lugar santo, fora do véu, atrás do qual está a arca da aliança. Este regulamento é permanente entre os israelitas de geração em geração. Capítulo 27 vai falar sobre o átrio, né? Sobre o pátio externo. Então, a gente tem aí as 3 partes detalhadas para nós aqui no capítulo 25, 26 e 27. Então, primeiro Deus dá a parte interna, né? Que começa lá pelo Santo dos Santos, pelo lugar onde a Arca da Aliança ficaria. Depois ele fala sobre o lugar santo, que é a parte do meio, né? Onde ficava o candelabro e a mesa com os pães e o altar de incenso. E depois ele fala por último aqui para nós justamente sobre o átrio, sobre o lado de fora do tabernáculo, né? Sobre aquela parte onde ficava o altar do holocausto, né? O altar de sacrifício, onde ficava a pia, né? Nós vamos ver também sobre ela, onde ficavam todos os utensílios onde eles faziam ali os sacrifícios e aonde qualquer pessoa do povo judeu podia entrar e levar os seus sacrifícios, e estar ali, passear ali naquele pátio, era possível ficar ali. Agora, dentro do lugar santo e no Santíssimo, somente os sacerdotes, e no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Somente os filhos de Arão e sua descendência, é que podiam entrar no lugar santíssimo. Amém? Então, a gente tem aí essa descrição. Deus ainda está só falando para Moisés como deveria ser esse projeto. Nós vamos ver a execução desse projeto um pouquinho mais à frente. Moisés, então, repassando essa informação. Por isso que às vezes a gente vê alguns textos sendo repetidos dentro do Pentateuco aqui, mas isso é porque primeiro Deus fala com Moisés sobre o projeto, depois Moisés repassa esse projeto ao povo e depois eles executam o projeto de forma realmente precisa, né? Para que Deus pudesse então concretizar aquilo que ele falou. Ele queria habitar no meio do seu povo. Isso é maravilhoso. O próprio Deus deseja o tempo todo ter esse relacionamento com seus filhos. Amém? Então, gente, Deus abençoe. Quem está comigo aí na leitura, terminamos aqui. Vai ter alguns textos, gente. Já vou falando aqui para vocês que estão acompanhando. A gente percebe que alguns textos a gente vai ter maiores comentários, alguns textos a gente vai ter até uma demora maior para a leitura, alguns textos eu vou parar e falar realmente um pouco mais, mas, por exemplo, esses textos aqui de hoje, que a gente consegue terminar tão rapidamente a leitura, é porque são descrições, né? O texto está descrevendo para nós, Deus falando com Moisés sobre a construção do tabernáculo. Se nós fôssemos falar sobre cada uma dessas peças, sobre cada peça que Deus vai falando aqui com Moisés, nós ficaríamos semanas falando sobre o significado de cada coisa. Tudo tinha um significado, era uma sombra de algo futuro. E estudar sobre o tabernáculo é algo maravilhoso, mas que demanda um tempo, realmente uma dedicação para entender e compreender o que Deus estava falando. E não é o nosso intuito aqui, por isso que eu não quero me demorar na leitura aqui com vocês, mas quem tiver o interesse, existem estudos sobre isso, existem livros que falam sobre isso, então dá para meditar, dá para buscar do Senhor e com certeza o Senhor vai estar ensinando cada um de vocês um pouco mais dentro desses textos. Tem muita coisa boa aqui, com certeza, né? Na palavra de Deus sempre tem. Amém, queridos? Então, quem está aí só na leitura, Deus abençoe. Quem vai ficar um pouquinho mais com a gente para a oração, Deus abençoe também. Vamos lá, para a gente poder orar um pouquinho dentro do aspecto do que a gente já estava ontem, né? Que é sobre o Pai Nosso. Mas eu quero também, nessa noite, orar pela Síria, pela Turquia, né? Pelo país da Turquia, pela Síria, que foi arrasado, né? Na segunda-feira, se não me engano, eu ainda não vi
reportagens sobre isso de verdade, não tive tempo de ver os noticiários, vi um ou outro comentário, vi um ou outro post aí pelas redes sociais, mas não consegui ver nada, nenhuma reportagem mais completa sobre o assunto. Mas vamos orar, né, por essa nação, por aquele povo, por pessoas que estão nesse momento realmente passando por uma situação de extrema calamidade, né, de extrema devastação. Então nós precisamos nos compadecer e pedir que a mão do Senhor esteja usando tudo isso, esteja realmente tendo, né, tirando um proveito para que essas vidas possam se voltar para o Senhor, para que esse povo possa entender, né, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Vamos orar e depois a gente vai voltar aqui para o Pai Nosso. Ontem nós oramos somente sobre o início, né, do versículo 9, que é o Pai Nosso que estás no céu. Então ontem nós ficamos no Pai Nosso, porque a gente precisa entender, e talvez se a gente orasse aqui novamente, nós teríamos ainda muito mais para pedir realmente ao Senhor que nos ensine cada dia mais a entender paternidade, a entender quem é o Pai Nosso. Não é o meu Pai, é o Pai Nosso. Então a gente precisa sempre estar compreendendo tudo isso, buscando do Senhor isso. Vamos orar pelo povo da Turquia, da Síria, né? Pai Nosso, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que essa situação que está acontecendo agora, nesse exato momento, Senhor, naquele país, naquele lugar, Senhor, onde os teus filhos estão ali, onde homens e mulheres, crianças, idosos, Pai, nesse momento sofrendo muito pela maneira com que esse terremoto atingiu aquela região, Senhor. Nós sabemos que tudo está predito na tua palavra, de que haveríamos muitas tragédias no que diz respeito à natureza, no que diz respeito a guerras, a rumores de guerras, a tanta destruição, a natureza, né, se levantando realmente contra toda a perversidade, contra toda a deturpação, Senhor, do que tem acontecido na nossa terra. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que tudo isso seja de verdade, Senhor. Uma maneira do Senhor falar aos corações, do Senhor ministrar essas vidas, do Senhor alcançá-los, Pai, com a tua grande misericórdia, com o teu grande amor, porque a culpa, Senhor, é somente nossa. Quando olhamos o pecado que nós temos, quando olhamos a maneira vil e pecadora que nós temos conduzido a nossa vida, Pai. Então nós compreendemos que a tua mão sendo levantada para trazer ira, para trazer juízo, para trazer esse alerta, Senhor, nada mais é do que mais uma vez o teu grande amor tentando nos conduzir ao arrependimento. Senhor, todas as vezes que nós olhamos para a palavra, ou que nós olhamos para as circunstâncias e percebemos, Senhor, esse tipo de situação onde nos leva a uma profunda reflexão sobre como nós temos conduzido a nossa vida, nós então podemos ver que é o Senhor nos atraindo para mais perto do Senhor. Pai, que esses homens, mulheres, crianças, idosos, Pai, que nesse momento sobreviveram, Senhor, a essa catástrofe, a esse tamanho, Senhor, de terremoto que aconteceu naquele país, que eles possam, Senhor, ser alcançados, que haja um verdadeiro, Senhor, arrependimento, que haja nesse momento, Senhor, uma verdadeira transformação de mente, que eles possam olhar para o céu, olhar para a circunstância, olhar para tudo que tem acontecido naquele momento na vida deles, Pai, e eles possam ver o Senhor. Quando nós olhamos para as circunstâncias e culpamos a Deus, nós de verdade não compreendemos nada, Senhor. Quando nós olhamos para essas situações e culpamos o Senhor, nós não entendemos nada, Jesus. Porque o ser humano tem a tendência de passar a responsabilidade dos seus pecados, das suas atitudes para o próximo, para o outro, para as circunstâncias, e nós não trazemos a responsabilidade para cada um de nós. Pai, o pecado é nosso. O pecado tem sido nosso, Senhor, nessa terra. Nós temos negligenciado, Senhor, a tua palavra.
nós temos olhado somente para o nosso ventre, para o Deus a qual nós temos servido no nosso dia a dia. E a Turquia, Senhor, e a Síria não é diferente. Senhor, há uma maneira do Senhor agir nas vidas que nós não compreendemos. E eu te peço, Espírito Santo, sonda os corações. Senhor, que haja agora uma voz profética e poderosa da tua igreja naquele lugar, que os missionários, que as pessoas que estão ali, que te conhecem, Senhor, possam se levantar com uma voz de amor que vem do próprio Deus, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos e se voltem para o Senhor sempre tem salvação no meio da calamidade, Senhor. O Senhor sempre tem, Senhor, uma maneira de agir no meio da catástrofe, no meio da calamidade, no meio do caos. Todo, Senhor, todo o tempo, desde que Adão e Eva, Senhor, pecaram, o Senhor está insistentemente, Senhor, buscando a minha vida e a vida de cada um, Senhor, que estão nessa terra, para mais perto do Senhor. E nós temos nos afastado, nós é que estamos longe da vontade do Senhor, nós é que não estamos debaixo da proteção do nosso Pai, do Pai que é nosso. Senhor, nós precisamos sim, Senhor, estar pedindo em favor dessa nação, pedindo em favor desse povo, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor possa alcançá-los, para que o Senhor possa fazer a tua vontade, segundo a tua vontade naquele lugar. Senhor, que o juízo que tem sido estabelecido sobre a Turquia nesse momento, Senhor, seja algo para trazer alerta ainda nesse tempo. Ainda há tempo de salvar-se, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de se voltar para o Senhor, porque vai haver um dia, Jesus, em que o Senhor vai aparecer naquelas nuvens, em que o Senhor vai realmente, Senhor, vir nas nuvens, e não haverá mais tempo para arrependimento, mas o teu juízo será derramado de forma instantânea, Senhor, sem misericórdia, porque a misericórdia do Senhor tem alcançado as nossas vidas hoje, Jesus, nesse tempo, ainda há tempo, Senhor, então alcança essas vidas, Senhor, alcança as vidas que estão ali, Senhor, na Síria e na Turquia, nesse momento, Espírito Santo, que haja, Senhor, uma manifestação de arrependimento, que haja uma manifestação do teu Espírito Santo trazendo consolo, trazendo confronto, trazendo, Senhor, do teu amor para que essas vidas possam se converter ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, sim, homens e mulheres que estejam dispostos, Pai, a pregar as boas novas de salvação nesse momento. E que haja, Senhor, Senhor, um grande despertar daquele povo para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, ajuda os teus filhos que estão nesse momento soterrados. Ajuda, Senhor, as pessoas que estão nesse momento sofrendo, Pai, com dores, por causa, Senhor, da mutilação, por causa Senhor, da quebra de ossos, Senhor, das pessoas que estão hospitalizadas em coma, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar indo, Senhor, e trazendo vida, Senhor, aonde há somente nesse momento morte. Pai, em nome de Jesus, que hajam muitos milagres, Senhor, que haja muita manifestação da presença do Senhor naquele lugar, em meio ao caos. O Senhor se levanta com o teu poder, com a tua misericórdia, com a tua graça, Senhor, alcançando as vidas que o Senhor conseguir achar um coração voltado para ti, Pai. Em nome de Jesus, que a igreja se levante, Senhor, com esse papel de evangelizar, de levar alimento, de levar, Senhor, roupas, de levar o abraço, de levar, Senhor, o consolo, de levar a palavra, de levar, Senhor, a comida, o alimento, em nome de Jesus, Pai, os órfãos que ficarem ali, Senhor, que haja, Senhor, o acolhimento do corpo de Cristo, que as igrejas ao redor da região da Turquia, da região da Síria, da região, Senhor, que está ali nos arredores, nas fronteiras, Pai, onde esse terremoto aconteceu, que ela possa se levantar gloriosa, com atos de justiça, Senhor, fazendo segundo o propósito do Senhor na terra,
cumprindo o teu ide, Senhor, verdadeiramente no meio do caos. E assim, Senhor, as vidas possam ser alcançadas. Em nome de Jesus, quebra toda barreira, Senhor, religiosa. Senhor, ainda que seja um país totalmente muçulmano, ainda que seja um país totalmente fechado em sua religião, nós te pedimos, Espírito de Deus, se mova naquele lugar, Senhor, com o espírito de arrependimento, com quebrantamento, Senhor, com arrependimento genuíno em nome de Jesus. Que nós possamos sim, Senhor, aqui no Brasil ou em outros lugares, estarmos intercedendo para que esse momento seja um momento que o Senhor possa agir, Senhor, tanto com juízo quanto com misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ameniza, Senhor, o frio naquele lugar nesse momento, Senhor. Traga, sim, Senhor, uma diminuição, Senhor, no frio, que eles possam conseguir trabalhar, Senhor, para alcançar as vidas ali, que haja, Senhor, a tua mão segurando, Senhor, mais catástrofes que possam estar vindo ao redor dessa situação. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, leva médicos, Senhor, capacitados para aquele lugar, leva pessoas, Senhor, voluntários que estejam dispostos a amar, Senhor, nesse momento essas vidas. Pai, em nome de Jesus, o que nós precisamos é que no momento em que tudo isso acontece, nós, igreja, corpo de Cristo, possamos nos levantar exatamente como o Senhor deseja, com atos de justiça, palavras de arrependimento, boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que não existe somente a dificuldade ali regional, Senhor, mas existem todas as outras dificuldades que serão secundárias, que serão, Senhor, que vão aparecer a partir dessa catástrofe. Então, em nome de Jesus, Senhor, move governos, move poderes, Pai, para que eles se movam, Senhor, em favor daquilo que o Senhor deseja fazer naquela nação. Que o governo possa, sim, Senhor, talvez ser a ajuda maior para aquela população. E que assim o Senhor possa mover o coração do rei, desses governos ali, Senhor, para que eles possam auxiliar naquilo que for necessário. E a população, Senhor, seja então cuidada, seja, Senhor, resgatada, seja, Senhor, suprida das suas necessidades. Pai, em nome de Jesus, move os corações, Senhor, daqueles que têm condições, para que haja, Senhor, uma verdadeira oferta humanitária, Senhor, para aquela nação, que haja, Senhor, pessoas que podem e que se levantam nesse momento, Senhor, para ser a mão do Senhor a ajudar aquele povo que tanto precisa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos compreender cada dia mais o nosso papel como intercessores, o nosso papel como alguém que está para cumprir esse ID, seja perto ou seja longe, Senhor, seja dentro da nossa casa ou seja nas nações, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, assim como o Senhor ensinou aos seus discípulos como orar, como interceder. Pai, esse ano de 2023 seja um ano de aprendizado com o Senhor, com o Espírito Santo, de como orar, de como buscar ao Senhor, de como compreender o propósito do Senhor para esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor aqueça o nosso coração, Senhor, em orarmos, em buscarmos ao Senhor, em intercedermos pelas vidas que precisam, Senhor, e por nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a orar. Pai, nós te pedimos como seus discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar, a mesma oração que moveu o Senhor naquele momento do seu ministério, tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, tanta salvação, tanta restauração de vidas, Pai. Nós queremos nos mover nesse mesmo poder, Espírito Santo, então nos ensina a orar. Não queremos orar, Senhor, orações que não procedem da tua palavra, nós não queremos orar coisas que não funcionam na prática, Senhor, porque a oração procede de alguém que te conhece, Jesus. A oração só pode sair, Senhor, do coração que realmente conhece o teu propósito. Então nos ensina, Senhor, nos leva a nos aprofundar ainda mais nesse conhecimento, Pai, em nome de Jesus, para que possamos sim, Senhor, fazer a oração que o Senhor deseja que façamos. Que nós possamos ser a voz, Senhor, profética para esse tempo, que nós possamos ser essa voz
que libera a palavra do Senhor, salvação, arrependimento, transformação, Pai, amor, unidade, Senhor, unidade no corpo de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito de Deus, por mais esse dia na Tua presença, Senhor. Como nós somos gratos pela Tua presença em nós, pelo Teu Espírito movendo em nós. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus possa nos mover nesses próximos dias, né, para orar e compreender o que Deus está fazendo nesse tempo, aqui na nossa nação e nas outras nações também, em nome de Jesus. Nós possamos ser esses intercessores. Lembre mesmo da Turquia, da Síria, dos países ao redor, que se nós pudermos fazer algo, que seja através de oração. Se nós não pudermos fazer outra coisa, que seja pelo menos a oração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura e orarmos. Amém? Deus abençoe.